Duas pessoas recebem exatamente a mesma notícia, na mesma semana, no mesmo contexto. As duas perdem o emprego. As duas saem da empresa carregando a mesma caixa de papelão com seus pertences. As duas sentem o mesmo frio no estômago, a mesma incerteza, o mesmo medo do futuro. Se alguém observasse a cena de fora, pareceria que ambas acabaram de viver a mesma experiência. Mas algo invisível acontece nos minutos seguintes. Algo que muda completamente o destino de cada uma delas. A primeira entra no carro e faz uma pergunta. Uma pergunta aparentemente inocente, mas poderosa. Ela pensa, porque isso sempre acontece comigo. Parece uma pergunta comum, mas observe o que ela produz. Imediatamente, a mente começa a procurar evidências. Lembra de outras frustrações, recorda injustiças, revive fracassos, constrói argumentos, busca culpados, encontra confirmações. E sem perceber, aquela pessoa começa a enxergar a própria vida através da lente da vítima. Agora observe a segunda pessoa. Ela também sente medo, também está insegura, também não sabe o que acontecerá amanhã, mas faz uma pergunta diferente. Ela pergunta: o que eu ainda não aprendi que essa situação veio me ensinar? A dor continua existindo, mas a direção mudou completamente. Porque agora sua mente não está procurando culpados, está procurando oportunidades. Não está buscando justificativas, está buscando crescimento. Não está olhando apenas para trás, está tentando enxergar o próximo passo. A situação é a mesma, mas a realidade começa a se transformar no exato momento em que a pergunta muda. Isso revela uma verdade que poucas pessoas compreendem. A qualidade da sua vida é profundamente influenciada pela qualidade das perguntas que você faz. Porque sua mente funciona como um filtro extremamente sofisticado. Ela recebe milhões de estímulos todos os dias. Informações, experiências, pessoas, problemas, possibilidades, mas não consegue processar tudo ao mesmo tempo. Por isso, ela precisa selecionar, precisa decidir o que merece atenção, precisa determinar o que é relevante. E sabe quem dá essa ordem? Você, através das perguntas que faz constantemente. Quando alguém pergunta, por que minha vida é tão difícil? A mente procura dificuldades. Quando alguém pergunta, onde está a oportunidade escondida aqui? A mente procura oportunidades. Quando alguém pergunta, por que nunca consigo prosperar? A mente começa a colecionar provas de fracasso. Quando alguém pergunta, o que preciso aprender para prosperar? A mente inicia uma busca completamente diferente. E talvez seja exatamente por isso que Salomão se tornou uma figura tão extraordinária. Porque sua maior riqueza não estava no ouro, não estava nos palácios, não estava no poder. Tudo isso veio depois. O verdadeiro segredo de Salomão começou muito antes. Começou com uma pergunta. Uma pergunta tão poderosa que mudou completamente o rumo da sua vida. E talvez ela possa mudar a sua também. Existe uma crença silenciosa que acompanha muitas pessoas durante anos. Uma crença tão comum que raramente é questionada. A ideia de que a vida muda quando encontramos as respostas certas. Por isso, passamos boa parte do tempo procurando fórmulas, métodos, estratégias, segredos, atalhos. Queremos descobrir o que fazer, como agir, qual decisão tomar, qual caminho seguir. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Antes das respostas, vêm as perguntas. E perguntas ruins quase sempre produzem respostas ruins. Imagine alguém entrando em uma biblioteca gigantesca. Milhões de livros, conhecimento acumulado durante séculos, informações capazes de transformar qualquer área da vida. Agora imagine que essa pessoa se aproxima do bibliotecário e diz: me mostre tudo o que prova que eu sou um fracasso. O que acontecerá? O sistema começará a procurar exatamente isso. Não porque essa seja a verdade absoluta, mas porque foi isso que foi solicitado. Agora, imagine outra pessoa chegando ao mesmo lugar e dizendo: me mostre tudo o que preciso aprender para crescer. A biblioteca continua a mesma. Os livros continuam os mesmos.
mas os resultados serão completamente diferentes. A mente humana funciona de forma muito parecida. Ela está constantemente respondendo às perguntas que você faz. E aqui surge um dos maiores problemas da vida moderna. Muitas pessoas vivem fazendo perguntas que fortalecem exatamente aquilo que desejam superar. Por que ninguém me valoriza? Por que minha vida financeira nunca melhora? Por que os outros conseguem e eu não? Por que tudo dá errado para mim? Essas perguntas parecem reflexões inocentes, mas são comandos, são ordens de busca. E a mente é extremamente obediente. Ela começa imediatamente a reunir evidências, a construir narrativas, a reforçar crenças, a criar conexões que confirmem aquilo que foi perguntado. Com o tempo, a pessoa passa a viver dentro de uma realidade construída pelas próprias perguntas. Não porque Deus deixou de responder, não porque oportunidades deixaram de existir, mas porque ela treinou sua atenção para enxergar apenas uma parte da realidade. É como alguém que compra um carro vermelho e, de repente, começa a ver carros vermelhos por toda parte. Eles sempre estiveram ali, mas agora se tornaram relevantes. A questão é que esse mecanismo não funciona apenas com carros. Funciona com oportunidades, com soluções, com crescimento, com propósito e também com escassez. Com medo, com ressentimento, com vitimismo. Por isso, talvez o problema não seja a falta de respostas divinas. Talvez o problema esteja na qualidade das perguntas que sustentamos diariamente. Estamos perguntando como crescer ou estamos perguntando por que somos limitados? Estamos buscando direção ou apenas confirmação para nossas frustrações? Porque existe uma enorme diferença entre uma pergunta que aprisiona e uma pergunta que liberta. E foi exatamente essa diferença que apareceu em um dos momentos mais importantes da vida de Salomão. Um momento em que ele recebeu uma oportunidade que qualquer pessoa sonharia ter. E a pergunta que fez naquela ocasião revelou por que sua história se tornaria tão extraordinária. Para compreender o segredo de Salomão, precisamos voltar a um dos momentos mais decisivos de toda a sua trajetória. Ele ainda não era lembrado como o homem mais sábio da terra. Ainda não havia construído grandes obras. Ainda não era cercado pela fama que atravessaria gerações. Naquele momento, ele era apenas um jovem rei diante de uma responsabilidade gigantesca. Seu pai, Davi, havia morrido. O trono agora estava em suas mãos. E governar Israel não era uma tarefa simples. Era uma nação em crescimento, cercada de desafios políticos, conflitos, interesses divergentes e decisões que afetariam milhares de pessoas. Salomão sabia que estava diante de algo maior do que ele, e foi justamente nesse contexto que aconteceu um episódio extraordinário. O relato está em 1 Reis, capítulo 3. Durante a noite, em Gibeão, Deus aparece a Salomão em sonho e faz uma proposta impressionante. Uma proposta que poucas pessoas conseguem imaginar. Deus diz em essência: peça o que você quiser e eu lhe darei. Pare por um instante e imagine essa cena. Sem limitações, sem restrições, sem cláusulas escondidas. Qualquer pedido, qualquer desejo, qualquer ambição. O que a maioria das pessoas pediria. Talvez riqueza, talvez poder, talvez influência, talvez segurança financeira para o resto da vida, talvez prestígio, talvez vitória sobre os inimigos, talvez uma vida confortável. Mas Salomão faz algo inesperado. Ele não pede ouro, não pede exércitos, não pede fama, não pede prosperidade, não pede proteção especial. Ele pede sabedoria, mas especificamente pede um coração compreensivo para governar bem o povo. Em outras palavras, sua preocupação principal não era aquilo que poderia possuir, era aquilo que precisava se tornar. E aqui está o detalhe que muda tudo. Enquanto a maioria das pessoas teria focado no ter, Salomão focou no ser. Ele não perguntou: o que pode facilitar minha vida? Ele perguntou, ainda que de forma implícita, quem eu preciso me tornar para cumprir bem a missão que recebi? Essa diferença parece pequena, mas ela altera completamente o resultado. Porque Deus responde dizendo:
que justamente por ele não ter pedido riquezas, honra ou vida longa, receberia sabedoria em uma medida extraordinária. E junto com essa sabedoria, viriam riquezas, honra e influência. Observe a ordem dos acontecimentos. Primeiro, a transformação interior. Depois, os resultados exteriores. Primeiro, a capacidade, depois a recompensa. Primeiro o caráter, depois as consequências. Esse padrão aparece repetidamente nas Escrituras, mas poucas pessoas percebem, porque vivemos em uma cultura obcecada pelos resultados visíveis. Queremos os frutos, mas ignoramos as raízes. Queremos a colheita, mas evitamos o processo. Salomão, porém, entendeu algo fundamental. A pergunta correta não era o que eu quero receber. A pergunta correta era quem eu preciso me tornar. E é exatamente nesse ponto que encontramos o coração da verdadeira sabedoria. Um princípio que continua tão poderoso hoje quanto era há milhares de anos. Se esta reflexão está fazendo sentido para você, vale se inscrever no canal e ativar o sino. No episódio anterior, a gente explorou como a Bíblia conecta diretamente dinheiro com comportamento. E por que esse princípio muda completamente a forma como você enxerga seus próprios resultados financeiros. Se ainda não viu, vale a pena assistir depois desse. Existe uma razão pela qual a história de Salomão continua tão relevante, mesmo depois de milhares de anos. Não é apenas porque ele se tornou rico. Não é apenas porque governou uma nação. Não é nem mesmo porque escreveu alguns dos textos mais influentes da história. O verdadeiro valor da sua história está na forma como ele enxergava a realidade. Porque Salomão compreendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. A qualidade daquilo que você constrói está diretamente ligada à qualidade da pessoa que você se torna. Hoje, grande parte das pessoas vive concentrada no ter. Ter mais dinheiro, ter mais reconhecimento, ter mais oportunidades, ter mais segurança, ter mais influência. E não há nada de errado em desejar essas coisas. O problema começa quando acreditamos que elas podem ser obtidas independentemente de quem somos. Porque existe uma tendência humana de imaginar que os resultados virão primeiro e a transformação acontecerá depois. Pensamos, quando eu tiver mais dinheiro, vou me tornar disciplinado. Quando eu alcançar sucesso, vou desenvolver confiança. Quando minha vida melhorar, vou encontrar propósito. Mas a lógica bíblica normalmente aponta na direção oposta. Primeiro vem a transformação, depois vem os resultados. Primeiro vem o desenvolvimento interior, depois aparecem as consequências externas. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Ele não recebeu sabedoria porque era rico. Ele se tornou rico porque recebeu sabedoria. Essa diferença é gigantesca porque ela muda completamente o foco da nossa atenção. Ao invés de perseguir apenas aquilo que queremos conquistar, começamos a observar aquilo que precisamos desenvolver. E aqui surge uma ideia que pode parecer desconfortável, mas é profundamente libertadora. Você não atrai apenas aquilo que deseja. Você atrai aquilo que sua identidade consegue sustentar. Pense em quantas pessoas já ganharam dinheiro rapidamente e o perderam pouco tempo depois. Quantas já receberam oportunidades extraordinárias e não conseguiram mantê-las. Quantas alcançaram posições importantes e acabaram destruindo aquilo que construíram. O problema não estava na oportunidade. O problema estava na ausência da estrutura interna necessária para sustentá-la. Por isso, a pergunta mais importante da sua vida talvez não seja o que eu quero conquistar, mas sim, quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que desejo conquistar. E é aqui que as perguntas voltam ao centro da discussão, porque as perguntas moldam identidade. Uma pessoa que diariamente pergunta, como posso servir melhor? Começa a desenvolver excelência. Uma pessoa que pergunta, o que preciso aprender? Desenvolve crescimento. Uma pessoa que pergunta, qual responsabilidade estou evitando? Desenvolve maturidade. Uma pessoa que pergunta, onde preciso melhorar? Desenvolve consciência. As perguntas funcionam como sementes invisíveis.
Elas direcionam atenção, direcionam energia, direcionam comportamento e, ao longo do tempo, direcionam destino. Talvez seja por isso que o momento mais importante da história de Salomão não foi quando ele acumulou riquezas. Foi quando escolheu a pergunta certa, porque foi naquela escolha silenciosa que todo o resto começou a ser construído. E a questão que fica é extremamente prática. Se as perguntas moldam quem nos tornamos, quais perguntas deveríamos fazer todos os dias para construir uma vida melhor? A grande dificuldade ao ouvir um princípio como esse é pensar que ele pertence apenas às páginas da Bíblia ou à vida de personagens extraordinários. Mas a verdade é que o segredo de Salomão se manifesta diariamente nas situações mais comuns da vida moderna. A diferença é que quase nunca percebemos, porque todos os dias estamos fazendo perguntas. O problema é que a maioria delas acontece de forma automática, sem consciência, sem intenção, sem direção. E perguntas automáticas costumam produzir vidas automáticas. Imagine uma pessoa que enfrenta dificuldades financeiras. Todo mês, o dinheiro acaba antes do esperado. As contas parecem se multiplicar, a ansiedade aumenta. Nesse cenário, existem pelo menos duas perguntas possíveis. A primeira é: por que eu nunca consigo sair dessa situação? A segunda é: o que ainda não aprendi sobre dinheiro que preciso aprender? Percebe a diferença? A primeira gera impotência. A segunda gera responsabilidade. A primeira busca culpados, a segunda busca crescimento. A primeira fecha possibilidades, a segunda abre caminhos. A mesma lógica se aplica aos relacionamentos. Muitas pessoas passam anos repetindo: por que ninguém me entende? Ou enquanto outras perguntam: como posso me comunicar melhor? A primeira pergunta aponta para fora. A segunda aponta para dentro. E quase sempre é a segunda que produz transformação. O mesmo acontece na carreira. Enquanto alguns perguntam: por que não sou valorizado? E outros perguntam: que habilidade posso desenvolver para me tornar indispensável? A realidade muda, porque a direção da atenção muda. E é exatamente por isso que algumas perguntas possuem um poder extraordinário. Elas quebram ilusões, interrompem padrões, obrigam a mente a enxergar aquilo que normalmente evitaríamos. Entre todas elas, existe uma pergunta particularmente desconfortável. Uma pergunta que poucas pessoas gostam de fazer porque ela exige honestidade. A pergunta é: o que eu estou tolerando que está destruindo o meu futuro? Talvez seja uma dívida que continua crescendo. Talvez seja um hábito que parece pequeno, mas está consumindo anos da sua vida. Talvez seja uma procrastinação que já se transformou em estilo de vida. Talvez seja um relacionamento tóxico. Talvez seja uma carreira que não possui mais propósito. Talvez seja uma versão de si mesmo que você já deveria ter deixado para trás. A maioria das pessoas evita essa pergunta porque ela remove as desculpas. Mas é justamente por isso que ela é tão poderosa. Ela força clareza. E clareza quase sempre precede transformação. Ao longo dos anos, muitos estudiosos do comportamento humano perceberam que indivíduos altamente eficazes possuem algo em comum. Eles vivem fazendo perguntas melhores. Perguntas que geram consciência, que geram responsabilidade, que geram crescimento. Por isso, imagine começar cada dia refletindo sobre perguntas como: o que preciso aprender hoje? Onde posso servir melhor? O que estou evitando enfrentar? Qual hábito está construindo meu futuro? Qual decisão de hoje terá impacto daqui a 5 anos? Quem preciso me tornar para viver a vida que desejo? Essas perguntas não mudam sua vida instantaneamente, mas mudam algo ainda mais importante. Mudam a direção da sua mente. E quando a direção muda, o destino eventualmente muda junto. Existe uma frase atribuída a Henry David Thoreau, que atravessou gerações por causa da sua força silenciosa. Ele disse que a maioria das pessoas vive uma vida de silenciosa desesperação. À primeira vista, essa frase parece exagerada, mas observe o mundo ao seu redor.
Quantas pessoas acordam todos os dias sem entusiasmo? Quantas seguem rotinas que não escolheriam se realmente acreditassem possuir alternativas? Quantas vivem reagindo aos acontecimentos, apagando incêndios, correndo atrás de urgências que nunca terminam? E o mais importante, quantas passam anos fazendo as mesmas perguntas e, por consequência, recebendo as mesmas respostas? Porque é exatamente assim que a silenciosa desesperação se instala. Ela não chega de uma vez. Ela chega lentamente, quando alguém para de questionar seus próprios padrões, quando aceita a mediocridade como inevitável, quando troca crescimento por conforto, quando prefere explicações que aliviam a responsabilidade em vez de perguntas que provocam transformação. Pouco a pouco a vida se torna reativa. A pessoa deixa de conduzir sua história e passa apenas a responder aos acontecimentos. O problema é que a realidade nunca fica parada. Se você não escolhe conscientemente uma direção, alguma direção será escolhida por você. E é por isso que tantas pessoas chegam a determinado momento da vida com uma sensação difícil de explicar. Elas trabalharam, se esforçaram, cumpriram obrigações, mas sentem que algo ficou para trás, como se estivessem vivendo abaixo do potencial que carregavam, como se houvesse uma versão mais plena de si mesmas que nunca chegou a existir. Esse é o resultado de ignorar o princípio que vimos ao longo deste vídeo. Não se trata apenas de fazer perguntas ruins. Trata-se de abrir mão da própria capacidade de direcionar a atenção, o crescimento e o destino. Mas existe um caminho completamente diferente. E ele começa de forma surpreendentemente simples, com uma pergunta melhor. Quando você começa a questionar seus hábitos, seus pensamentos e suas decisões de maneira consciente, algo muda. Você deixa de ser espectador e passa a ser participante. Deixa de ser vítima e passa a ser autor. Deixa de esperar que a vida aconteça e passa a construir a vida que deseja viver. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. A sabedoria não surgiu porque ele tinha todas as respostas. A sabedoria surgiu porque ele fez a pergunta certa. Ele compreendeu que seu maior desafio não era conquistar mais coisas. Era se tornar alguém capaz de conduzir aquilo que lhe seria confiado. E essa talvez seja a verdadeira definição de maturidade. Entender que o futuro não é moldado apenas pelas circunstâncias. Ele é moldado pelas perguntas que escolhemos sustentar todos os dias. Porque perguntas moldam foco. Foco molda ações. Ações moldam hábitos. Hábitos moldam caráter. E caráter molda destino. Por isso, quando você aprende a fazer perguntas melhores, não está apenas mudando seus pensamentos, está alterando a trajetória da sua vida. E isso produz algo raro, clareza. Uma clareza que permite enxergar oportunidades onde antes havia obstáculos, propósito onde antes havia confusão, direção onde antes existia apenas reação. E é justamente essa clareza que nos conduz à reflexão final deste vídeo. Talvez o maior erro que cometemos ao estudar personagens como Salomão seja imaginar que o segredo da sua vida estava em algo inacessível, como se ele tivesse recebido uma vantagem exclusiva, como se possuísse uma capacidade sobrenatural que nunca estará disponível para pessoas comuns. Mas quando observamos sua história com atenção, percebemos algo diferente. O ponto de partida não foi um dom raro, não foi uma fortuna herdada, não foi uma oportunidade única. O ponto de partida foi uma escolha. A escolha de direcionar sua atenção para aquilo que realmente importava. Enquanto a maioria das pessoas está preocupada com o que deseja receber, Salomão estava preocupado com quem precisava se tornar. Enquanto muitos procuram respostas rápidas, ele buscou discernimento. Enquanto muitos desejam controle sobre as circunstâncias, ele buscou sabedoria para lidar com elas. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua tão atual. Porque todos nós estamos constantemente fazendo perguntas. A questão não é se fazemos, a questão é quais fazemos. Algumas perguntas nos mantêm presos ao passado, outras nos projetam para o futuro.
Algumas fortalecem o medo, outras fortalecem a responsabilidade. Algumas ampliam problemas, outras revelam possibilidades. Por isso, antes de encerrar este vídeo, vale a pena parar por um instante e refletir. Quais são as perguntas que você tem repetido para si mesmo nos últimos meses? Elas estão construindo sua liberdade ou fortalecendo suas limitações? Estão ampliando sua visão ou estreitando suas possibilidades? Estão aproximando você do propósito ou apenas alimentando preocupações? Porque existe uma verdade profunda escondida por trás de toda sabedoria. Nós, raramente, encontramos uma vida melhor por acidente. Normalmente a encontramos quando começamos a enxergar melhor. E enxergamos melhor quando aprendemos a perguntar melhor. Talvez o seu próximo nível financeiro não dependa apenas de mais dinheiro. Talvez dependa de uma nova pergunta. Talvez o seu próximo nível profissional não dependa apenas de uma oportunidade. Talvez dependa de uma nova pergunta. Talvez a transformação que você procura nos relacionamentos, na fé ou na vida pessoal esteja esperando atrás de uma pergunta que você ainda não teve coragem de fazer. Uma pergunta honesta, uma pergunta desconfortável, uma pergunta capaz de desmontar ilusões e revelar caminhos. Porque perguntas têm poder, elas moldam foco, e aquilo que recebe foco cresce. Mas existe um princípio ainda mais surpreendente que sustenta tudo isso. Um princípio que parece contraditório para o mundo moderno. Quanto mais você corre desesperadamente atrás dos resultados, mais eles parecem escapar. E quanto mais você aprende a encontrar paz no presente, mais preparado se torna para construir o futuro. É por isso que no próximo vídeo vamos explorar um dos temas mais mal compreendidos da sabedoria bíblica. Não como conformismo, não como passividade, mas como o acelerador invisível dos resultados duradouros. Porque existe uma relação profunda entre paz interior e prosperidade que a maioria das pessoas jamais percebe. E quando você entende essa conexão, sua forma de enxergar dinheiro, sucesso e felicidade muda para sempre. Antes de você sair, qual pergunta você tem repetido para si mesmo nos últimos meses e ela está construindo sua liberdade ou fortalecendo suas limitações? Deixa nos comentários, sem precisar de uma resposta elaborada. Só honesta